Bem-vindos, espectadores, a um mergulho profundo no intrigante poder da indiferença. Hoje, embarcaremos em uma jornada para desvendar os mistérios que cercam essa qualidade muitas vezes subestimada. Prepare-se para descobrir como a indiferença pode desencadear uma revolução interior e moldar uma nova perspectiva sobre a vida. Desde a incrível história de Alexandre, o Grande, e o filósofo Diógenes, até as antigas filosofias estoicas e taoístas, exploraremos os 5 benefícios reveladores que a indiferença pode trazer para a sua vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Crescer. Se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho de notificação e deixa um comentário pra gente. Sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Há muitos séculos, Alexandre, o Grande, decidiu visitar um filósofo chamado Diógenes, que vivia na cidade de Corinto. Na época, muitos filósofos e estadistas estavam ansiosos para visitar o antigo rei grego da Macedônia, mas Diógenes não demonstrou o menor interesse nele e preferiu relaxar em seu barril, cercado por seus melhores amigos, cachorros. Talvez sua completa indiferença tenha sido a razão pela qual Alexandre estava tão curioso sobre esse filósofo. Quando o procurou nos arredores de Corinto, Alexandre encontrou Diógenes deitado ao sol. O rei cumprimentou-o e perguntou: "Há algo que você quer de mim?" "Sim", respondeu o filósofo cínico. "Afaste-se um pouco do meu sol." Alexandre, o Grande, ficou profundamente impressionado com a altivez e a distância de Diógenes, especialmente em relação a um homem de sua estatura, e declarou a seus seguidores pouco depois: "Mas verdadeiramente, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes." Ao ser indiferente ao status e à riqueza de Alexandre, Diógenes manteve sua independência e autenticidade. Sua atitude não mudou nem um pouco na presença do poderoso rei. Ao contrário de muitos outros, ele não buscava aprovação nem temia desaprovação. Portanto, mesmo que Alexandre, o Grande, fosse uma das figuras mais poderosas do mundo naquela época, ele não tinha poder sobre Diógenes. Sabe por quê? Indiferença. Diógenes simplesmente não se importava, e assim ninguém podia afetá-lo. A indiferença muitas vezes é vista como uma característica negativa, algo associado à falta de empatia ou preocupação com os outros. No entanto, como os exemplos deste ensaio ilustrarão, a indiferença pode ser uma ferramenta poderosa e versátil. Este vídeo explora o poder da indiferença, revelando 5 benefícios de ser indiferente: liberdade e autenticidade. A maior parte das pessoas assemelha-se a ovelhas. Elas se ajustam ao rebanho, adotam comportamentos semelhantes aos dos outros e seguem os caminhos que foram traçados para elas. Esta abordagem não é intrinsecamente errada, pois pode oferecer uma sensação de segurança. Além disso, pode evitar críticas e rejeições por parte da multidão. Contudo, aqueles que se desviam desse trajeto enfrentam a possibilidade de serem criticados, zombados ou até mesmo excluídos. As pessoas, em geral, estão longe de serem indiferentes às opiniões alheias e à forma como são percebidas pelos outros. Elas temem não se encaixar, serem rejeitadas ou ficarem à margem. No entanto, como filósofos como Arthur Schopenhauer e os estoicos destacaram, as opiniões dos outros não possuem a relevância que frequentemente tendemos a atribuir-lhes. Se desejamos prosseguir com nossos sonhos ou apresentar uma imagem mais alinhada à nossa verdadeira essência, é necessário não dar importância a certas convenções sociais e às opiniões externas. No seu ensaio intitulado Autoconfiança, Ralph Waldo Emerson argumenta que, embora a sociedade muitas vezes pressione para a conformidade, devemos esforçar-nos em manter a fidelidade a nós mesmos e sermos pensadores independentes. Não devemos depender da opinião alheia, mas sim confiar em nossa própria capacidade.
Emerson defende a ideia de ser indiferente às visões dos outros, ao mesmo tempo em que mantemos a autoconfiança. Entretanto, ele também adverte contra o completo isolamento do mundo, caso desejemos viver autenticamente. Emerson escreve: é fácil viver segundo a opinião do mundo. É fácil viver segundo a nossa própria opinião, mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com doçura perfeita a independência da solidão. Quanto à liberdade e à autenticidade, o poder da indiferença encontra-se na liberdade que conquistamos ao sermos autênticos com nós mesmos e ao não dependermos das opiniões externas. Isso nos possibilita seguir os nossos sonhos e viver autenticamente, mesmo que isso signifique afastar-se das normas sociais. A história de Diógenes, mencionada no início deste vídeo, serve como um bom exemplo de alguém que ignorou as opiniões alheias e viveu a vida à sua maneira. Resiliência emocional. Na antiga cidade grega de Nicópolis, um homem visitou a escola de Epicteto e expressou sua preocupação de que sua vida estava em perigo. Ele temia que o imperador o jogasse na prisão ou o banisse de Roma. No entanto, Epicteto argumentou que tais eventos não estão sob nosso controle. A única coisa que nos pertence é nossa vontade, ou, em outras palavras, nossa atitude em relação a esses eventos. Por que isso é importante? De acordo com os estoicos, como nos sentimos em relação às nossas circunstâncias depende de nossa atitude. A qualidade de nossos pensamentos determina como lidamos com a adversidade. Suponhamos que acreditemos que ser preso ou banido é terrível. Nesse caso, ficaremos horrorizados quando isso acontecer e nos transformaremos em ruínas emocionais como consequência. Mas suponhamos que acreditemos que tais eventos são simplesmente o funcionamento do universo, sobre o qual não temos controle, e que não são bons nem maus em si mesmos. Nesse caso, seremos emocionalmente resilientes e capazes de lidar quando eles ocorrerem. Os estoicos acreditam que, independentemente de nossas dificuldades, temos a escolha da atitude. Devemos abordar todas as coisas que não estão sob nosso controle com uma postura indiferente. Epicteto falou de desprezo pelas coisas que não estão sob nosso controle, em contraste com aquelas sob nosso controle, como nossas opiniões, buscas e outras ações originadas de nossa capacidade de escolha. O poder da indiferença, no sentido estoico, é o poder de distinguir entre as coisas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão, e de se importar menos com as que não estão. Isso permite que nossas mentes estejam tranquilas em todas as circunstâncias, como Epicteto chamou, em um estado conformável à natureza. Ao ser indiferente às coisas que não estão sob nosso controle, retiramos o combustível que nos faz ficar emocionalmente perturbados. Portanto, se você for jogado na prisão, é o que é. O que depende de você é como você passa seu tempo lá. Da mesma forma, trair um parceiro romântico pode ser esperado, já que é bastante comum que seres humanos coloquem seus desejos acima de sua integridade. Algumas pessoas não têm integridade alguma. Você não pode obrigá-las a agir de outra forma. Do ponto de vista estoico, o que depende de você é focar em seu bem-estar e no bem-estar dos outros, aliás, em parte se distanciando de alguém que não se alinha com seus valores. Vale ressaltar que ser indiferente a algo não implica automaticamente que seja ruim. Algumas coisas nos beneficiam, como comida saudável e dinheiro para cobrir nossas despesas de vida, enquanto outras são prejudiciais, como doenças e certas atividades ilegais. Em relação a coisas externas, a arte estoica da indiferença está em buscar o que é benéfico e evitar o que é prejudicial em qualquer situação, sem deixar que nossa serenidade dependa desses fatores externos. Melhor desempenho. Há muito tempo, na China, uma jovem participou de um concurso de arco e flecha. Como estava nervosa, suas mãos tremiam visivelmente.
No entanto, ela estava determinada a vencer o torneio, pois o dinheiro do prêmio poderia ajudar sua família a sobreviver. Infelizmente, ela teve um desempenho terrível. Arrasada pela derrota, ela disse a si mesma: Na prática, raramente erro o alvo. Mas em uma competição só faço isso, errar. Quando a jovem participante do torneio estava nervosa, seu nervosismo a impediu de vencer, mesmo que ela pudesse ter vencido puramente com base em suas habilidades. Ela estava ligada ao resultado da competição por causa do dinheiro do prêmio, que ajudaria sua família a sobreviver. Essa ligação prejudicou seu desempenho. A arqueira nervosa nos mostra como nossa ligação a resultados específicos pode levar à angústia emocional e insegurança. Sentimos uma necessidade, às vezes, uma necessidade desesperada de alcançar um resultado específico, o que em si evoca ansiedade. Podemos pensar: e se eu não vencer e não obtiver o dinheiro do prêmio? O que acontecerá com minha família? Eu tenho que vencer. Não posso me dar ao luxo de perder. Esses pensamentos eventualmente criam uma pressão tremenda sob a qual nossos desempenhos colapsam. Tentamos desesperadamente nos sair bem, o que se dirige mais ao futuro, no qual nossas ações ocorrem. Infelizmente, em muitos casos, quanto mais tentamos, pior fica. Em contraste, é menos provável que nos apeguemos emocionalmente a resultados específicos quando abordamos situações com uma mentalidade indiferente. Em vez disso, nos concentramos no processo e no esforço que colocamos, em vez do próprio resultado. Ao sermos indiferentes aos resultados, podemos cultivar um senso de desapego dos eventos externos, para que haja menos ansiedade que nos segure, o que nos permite estar mais presentes no momento e aproveitar o processo de agir em vez de ficar fixados no resultado. Ao fazermos isso, podemos experimentar mais paz interior, reduzir o risco de angústia emocional e, em última análise, ter um desempenho melhor em várias situações. Contentamento acessível. Um sábio taoísta chamado Xu Yu sentou-se à beira do rio e recusou o trono do reino. Ele argumentou que não precisava de tudo sob os céus, pois isso não permitiria que ele levasse uma vida simples e tranquila. A indiferença de Xu Yu em relação a uma oportunidade de poder que a maioria das pessoas só poderia sonhar e muitas vezes perseguir, estava enraizada em seu desejo por uma vida de prazeres simples e contentamento. Como sábio taoísta, ele acreditava que a busca pelo poder e pela riqueza só serviria para complicar sua vida e perturbar sua paz interior. Em essência, Xu Yu valorizava o contentamento acessível por meio do desfrute de prazeres simples, em vez de abundância material e status. Essa perspectiva não é exclusiva do taoísmo. O antigo filósofo grego Epicuro tinha uma visão semelhante. Epicuro acreditava em focar em prazeres simples, naturais e necessários, em vez de vaidosos e excessivos. Se você quer tornar um homem feliz, não acrescente às suas riquezas, mas diminua seus desejos, afirmou. Em outras palavras, ao cultivar indiferença por todo o brilho e glamour que o mundo oferece, estamos em uma situação melhor do que tentar satisfazer nossos muitos desejos, que muitas vezes são insaciáveis. Ambas as abordagens têm, em última instância, o mesmo objetivo: contentamento ou um estado de tranquilidade, também chamado de ataraxia, que experimentamos quando nossos desejos são satisfeitos. Portanto, quanto menos desejos tivermos, mais fácil será ficarmos satisfeitos. Se experimentarmos um poço sem fundo de desejo, no entanto, a satisfação se torna quase impossível. Então, qual opção é a mais acessível e sustentável? A indiferença em relação aos prazeres vãos, como riqueza extrema e poder, nos concede a oportunidade de ficar satisfeitos com menos e apreciar os prazeres simples da vida. Decisões racionais e objetivas.
Quando somos indiferentes a nossos estados emocionais e preconceitos, podemos analisar melhor as situações e tomar decisões com base em fatos e lógica, em vez de sermos influenciados por nossos sentimentos ou noções pré-concebidas. Nossos preconceitos e estados emocionais podem nos impedir de tomar decisões racionais e objetivas, nublando nosso julgamento e nos levando a tomar decisões com base em nossos desejos ou emoções, em vez do que é melhor para a situação. Por exemplo, imagine que você seja um gerente decidindo qual funcionário promover. Se você tem afeição em relação a um determinado funcionário por causa de suas características, é mais provável que o favoreça em relação a outro funcionário que seja mais qualificado para o cargo. No entanto, se abordar a decisão com indiferença a preconceitos pessoais ou talvez sociais, é mais provável que considere objetivamente as qualificações de cada funcionário e decida com base em seu mérito. A indiferença é um conceito paradoxal. Parece vazio, mas possui grande poder. É uma força sutil, mas poderosa, que nos permite abrir mão do que não importa, para que as coisas que importam brilhem.